Olá a todos. Estamos aqui para mais uma aula do curso de Terapêutica Canabinoide da Universidade Federal de Goiás, Fundamentos e Prática Clínica Integrativa e Multiprofissional. Eu, João Carlos Norman Ribeiro, me declaro, sem conflitos de interesses. Eu sou médico, formado em 2007 na Faculdade de Medicina de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E lá mesmo eu fiz minha pós-graduação em medicina intensiva, tenho uma trajetória pela atendimento pré-hospitalar, remoção aeromédica, atendimento em rodovias, resgate aeromédico. E depois eu resolvi entrar para o ramo da ultrassonografia, me especializei em ultrassonografia geral e obstétrica. Então, desde 2017, eu venho trabalhando com a prescrição de fitocannabinoides. Eu sou membro das sociedades International Cannabinoid Researcher americanas, a Society of Cannabis Clinicians também americana. Eu sou membro da Sociedade Brasileira do Instituto do Estudo da Cannabis, em São Paulo, brasileira, E sou diretor atual do Instituto de Medicina Orgânica, que é uma clínica que a gente reúne profissionais aqui em Goiânia para o acompanhamento dos pacientes em terapia canabinoide. E sou diretor médico da Associação Curando IV. Eu tenho um site que é medicinacannabinoide.org, e eu tenho meu e-mail aí, para quem quiser depois entrar em contato. Então, para começar, o nosso módulo, a nossa aula, ela vai ser a respeito da farmacologia da cannabis e de seus derivados. Para que a gente possa adentrar esse mundo, eu preciso de fazer uma pequena introdução a respeito de alguns termos, para que vocês possam entender ao longo das aulas algumas definições que a gente tem que ter elas em mente. A primeira é o conceito de fármaco, ou medicamento. O que quer dizer um fármaco ou um medicamento, o termo medicamento? Então, o fármaco, ele quer dizer uma substância química que tem alguma ação terapêutica. Já o medicamento, ele é um produto que foi elaborado, tecnicamente elaborado, pode conter um ou mais fármacos, E geralmente eles têm passam por fases de pesquisa para poder serem aprovados e comercializados. Remédio já é um conceito mais amplo. Pode ser considerado qualquer ou todo tipo de cuidado paliativo. Remédio pode definir basicamente qualquer coisa que possa aliviar um sintoma, uma doença, um sintoma, um desconforto. Dose. Dose é a quantidade de um fármaco capaz de provocar alterações no organismo. Droga. Qualquer substância que altere uma função fisiológica. Posologia. Posologia é o estudo da quantidade daquele medicamento, da dosagem que o paciente deve tomar e o intervalo que ele deve tomar entre uma dose e outra. Isso é posologia. E a forma farmacêutica, que é a forma que o medicamento se apresenta. Ele está em seu formato de supositório, comprimido, xarope, Então, esses termos são termos que a gente tem que ter basicamente eles aqui para poder fazer uma introdução da aula. A farmacologia é o estudo dos fármacos. Para que a gente possa fazer o estudo dos fármacos, nós precisamos nós dividimos elas em seções. Existem temas abordados pela farmacologia. Mas para que nós possamos abordar a cannabis aqui hoje, nós vamos tomar da farmacologia dois temas principais, dois ramos principais da farmacologia, que um é a farmacodinâmica, que vai ser a primeira parte da aula, e, em segundo, a farmacocinética. Existem várias áreas na farmacologia, Mas nós vamos trazer essas duas como um instrumento para a gente estudar essa planta incrível. A farmacodinâmica é o campo da farmacologia que mais vai estudar os efeitos fisiológicos que esses fármacos podem fazer no nosso organismo. Os mecanismos de ação, como eles agem, os efeitos no cérebro e no corpo,
os efeitos colaterais adversos, as contraindicações, qual a segurança, qual o nível de toxicidade. Nós vamos falar a respeito de detecção laboratorial desses canabinoides e da tolerância e da dependência. Isso na primeira aula, na primeira parte. A segunda aula, nós vamos abordar a farmacocinética. A farmacocinética é basicamente o caminho que o medicamento, que um fármaco, ele segue no organismo dos seres vivos, né? Aqui no caso nós humanos, e nós vamos estudar essas etapas que esses fármacos vão sofrer, desde a hora em que ele é administrado, absorvido, distribuído pelos tecidos do corpo, biotransformado ou metabolizado e depois excretado, até a sua excreção. O processo pelo qual o fármaco ele deixa o organismo definitivamente é a excreção. Mas eu queria que vocês entendessem que esses processos, eles não acontecem de forma isolada, né? Eles estão acontecendo todos de forma simultânea. Afinal, o paciente ele tomou a dose de ontem, de hoje de manhã, e está tomando uma dose agora. Então, isso não acontece e depois acaba. Isso são processos que eles estão acontecendo de forma simultânea, né? Então, uma vez que você introduziu a droga no organismo, as próximas doses, isso aí vai acontecer de forma simultânea. Então, a gente vai estudar etapa por etapa somente por uma questão didática, mas isso aqui está acontecendo de forma simultânea. No caso da cannabis, o que a gente vai ver aqui vai servir, na verdade, na prática, apenas como um guia para nós, né? Porque quando a gente fala da farmacologia da cannabis, nós deveríamos estar falando da farmacologia de mais de 400 compostos, né? Então, cada um tem a sua farmacodinâmica, cada composto tem a sua farmacocinética. Seria quase impossível nós detalharmos todos eles aqui, até porque grande parte deles foram recém-descobertos. Então, a gente tem que entender que a cannabis, quando você fala cannabis full spectrum, você está lidando com mais ou menos 400 substâncias, cada uma com a sua individualidade. Raramente a gente tem um paciente usando um canabinoide isolado ou canabinoides isolados, né? Mas isso vai acontecer. Mas isso não invalida a necessidade de a gente aprender a forma como alguns desses canabinoides agem no nosso corpo. Então, a gente vai estudar basicamente, nós vamos falar sobre alguns, mas é basicamente o THC e o CBD, os dois canabinoides mais estudados em relação à farmacologia. O que a gente vai abordar nesses próximos slides, primeiro, vai ser a questão da farmacodinâmica desses compostos, né? Nós vamos estudar como eles agem, e depois nós vamos estudar a farmacocinética, e vai haver uma lógica nessa sequência. Então, para começar, falando da farmacodinâmica, nós vamos trazer alguns outros termos agora, para que a gente possa entender esse slide e a gente possa entender o mecanismo de ação dos canabinoides principais, né? Então, todo fármaco, ele possui um mecanismo de ação sobre o nosso organismo através de um receptor. Esses fármacos que agem através de um receptor, eles possuem uma ação específica sobre esse receptor, que pode ser medida quanto à sua potência, quanto à sua eficiência, né? Então, daqui para frente, a gente vai ouvir falar de alguns termos. Agonistas, totais e parciais, antagonistas e antagonistas competitivos. Um fármaco que, depois de administrado, quando ele chega lá no receptor e se liga, e se ele favorece que esse receptor se torne ativo, isso chama-se um fármaco com propriedade agonista. Se, por outro lado, esse fármaco ele impede a ativação desse receptor, ele é designado como antagonista. O antagonista competitivo é aquele que se liga reversivelmente ao sítio do receptor, lá no receptor,
E ele se liga, ele estabiliza de uma forma em que ele bloqueia a ligação do agonista. Ele não causa ação, atividade nenhuma sobre o receptor, ele apenas impede que o agonista se ligue. Esse é um antagonista competitivo. O agonista parcial é uma molécula que, quando se liga ao receptor, produz uma resposta parcial. Já os agonistas integrais ou totais é aqueles que, quando se ligam ao receptor, produzem um efeito total. São definições, tá? Para a gente poder entender esse slide. Então, aqui vale, é importante a gente ressaltar a diferença entre os canabinoides, que já foi apresentado em módulos anteriores, né? Então, aqui nós vamos falar basicamente do THC e do CBD. O THC, ele é um agonista parcial sobre o receptor CB1. Isso difere o THC da planta dos THC sintéticos, aqueles produzidos pela indústria farmacêutica, eles têm uma atividade agonista total. E isso vai ter uma implicação, mais para frente a gente vai entender. Mas, enfim, qual é o mecanismo de ação do THC depois que ele entra no corpo? Então, a forma como esses compostos vão chegar ao local, né, a forma como eles serão metabolizados, excretados, isso a gente vai estudar na segunda parte da aula, né, referente à farmacocinética. Aqui a gente já vai tomar basicamente que entrou no corpo, já foi distribuído, o THC e o CBD já viajaram na corrente sanguínea, e aí agora eles estão diante dos seus sítios de ação. Então, a farmacodinâmica vai estudar isso, essa parte agora. Então, depois desses canabinoides viajarem a corrente sanguínea, eles vão atravessar as suas barreiras, né? Aqueles que vão para o cérebro, atravessar a barreira hematoencefálica. Aqueles que vão para os outros órgãos periféricos vão chegar a esses órgãos pela corrente sanguínea. Nós vamos detalhar aqui o funcionamento do mecanismo de ação do THC no neurônio, porque é o mais estudado, é o mais descrito, né? E é o mais importante aqui para a gente. Então, após o THC ele atravessar a barreira hematoencefálica, esses canabinoides, tanto o THC quanto o CBD, eles vão atingir a fenda sináptica, eles vão se ligar aos receptores CB1. No caso, o THC, ele vai se ligar ao receptor CB1 localizado no neurônio pré-sináptico, ele vai agir como um agonista parcial desse receptor. Então, isso vai gerar uma resposta chamada de proteína G acoplada. O receptor canabinoide 1, ele tem um funcionamento à base de proteínas G acopladas. Quando essa proteína G acoplada ela é infundida para dentro do neurônio, você vai ter um influxo maior de cálcio, os canais de cálcio vão se abrir, e você vai despolarizar, você vai modular a atividade do neurônio pré-sináptico. É muito importante essa palavra pré-sináptica, porque a maioria dos neurotransmissores, eles já agem de forma do neurônio pré para o pós. No caso do sistema endocannabinoide, os receptores estão no neurônio pré-sináptico. Então, ele modula a atividade base, prévia, anterior à comunicação sináptica, né? Então, é uma forma de modular o neurônio. Quando você tem esse influxo de íons, de cálcio, você vai ter também, né, a liberação de vários neurotransmissores, acetilcolina, dopamina, GABA, glutamato, serotonina, noradrenalina, os opioides endógenos, né? E aí nós vamos ter a ação do THC sobre esse tecido cerebral. Basicamente, essa é a forma pela qual o THC age, ele impõe a sua propriedade psicoativa. É aqui, através do CB1, com a ligação com o THC, que o sujeito, o indivíduo, ele tem as sensações psíquicas do uso da cannabis. E aí, os efeitos psicotrópicos do THC são mediados através do CB1. Já o CBD, ele não ativa o CB1 de forma significativa.
ele tem uma afinidade muito baixa por esses receptores, e eles atuam, o CBD atua como um antagonista indireto desse receptor. Vale a pena ressaltar, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque realmente, apesar da gente pensar ao contrário, o mecanismo de ação do CBD, do canabidiol, é muito pouco compreendido pela ciência atualmente. Muito pouco, né? Então, atualmente, nós temos o conhecimento de mais ou menos 15 receptores canabinoides. Eles podem interagir de forma direta ou indireta, né? Nós temos os receptores conhecidos como típicos e aqueles conhecidos como atípicos. Lá na aula de sistema endocannabinoide, com certeza foi detalhado isso para vocês. Esses receptores alvos pelo THC, nós temos basicamente, claro que é um pouco mais complexo que isso, mas eu trouxe aqueles que são mais estudados, e olha que são poucos, né? Então, atualmente, conhecidamente, nós temos a ação do fitocannabinoide tetrahidrocannabinol sobre esses locais aí, que é onde se encontra a maior população desses receptores, atípicos ou típicos, né? Sofrendo a ação do THC. Então, nós temos o CB1, que ele está em várias células, mas numa grande quantidade no cérebro, na medula espinhal, nos nervos periféricos, nos gânglios da base, no hipocampo, na amígdala cerebral, no córtex cerebral e no intestino. Nós temos também a ação dos THC sobre os receptores serotoninérgicos, que é o 5-HT3, que ele atua sob o controle da êmese ou do enjoo, do vômito. Você tem também o CB2, que se encontra posicionado em órgãos periféricos, como o baço, o tecido periférico do sistema autoimune, o tecido hematopoético, que é o tecido que se encontra no interior dos ossos que tem medula, né? São os percussores da linha vermelha. Nós temos também a presença da ação do THC sobre o tecido conjuntivo, né? Temos sobre também a medula óssea, o intestino e também nos ossos, né? O sistema osteomuscular, que eu não tenho aqui no slide, mas também. Nós temos uma interação com o THC, com esse TRPV1, que é um receptor de potencial transitório vaniloide do subtipo 1. É um receptor que atualmente ele tá sendo estudado, mas ele tem uma relação muito grande com atividade autonômica parasimpática. Nós temos também a interação com outros sistemas, o dopaminérgico, o mesolímbico. Dopaminérgicos são aqueles produtores de dopamina. Mesolímbicos são aqueles que estão no circuito límbico, relacionado com as emoções. Tem também a relação com o sistema opioide endógenos, serotoninérgicos e outros diversos, né? Já o CBD, ele vai ter receptores muito mais extensos que o THC. Ele vai agir em mais receptores, é muito mais complexo o seu mecanismo de ação. Então, existem receptores do CBD conhecidos como TRPV, que é o vaniloide, o TRPM, que é o potencial transiente de melastatina, que está envolvido na homeostase celular, o TRPA, que é o de transmembranas ácrinas. Nós temos o HT1A, em que o CBD é agonista, que é o receptor serotoninérgico também. Ele é antagonista dos receptores canabinoides CB1 e CB2, como dito anteriormente, e ele possui uma ação ainda pouco conhecida, né, um receptor órfão ligado a uma proteína G, que é o GPR55, e os receptores gama-ativado proliferador de peroxissoma, que é o PPAR-gama. Esses são os receptores até hoje que o CBD tem a sua ação. E aí, do lado direito do slide, eu trouxe uma das propriedades que eu considero mais importantes do CBD. É uma particularidade que ocorre entre essas duas moléculas, entre o CBD e o THC. Quando eles competem pelos mesmos receptores, o CBD ele possui uma propriedade de modular a atividade do THC, mesmo que, às vezes, ele possa potencializar
Mas isso vai acontecer devido a outros fatores, a farmacocinética, que nós vamos ver mais à frente, mas aqui especificamente, ambas as moléculas competem pelo mesmo receptor. Tendo o THC uma maior afinidade, e como resultado final, ele vai perder alguma dessas disputas, e o CBD, quando se liga ao receptor, ele possui atividade antagonista, desligando o receptor, e é claro que isso não acontece num lugar só, isso acontece numa escala gigantesca, de milhões e milhões de receptores. Então, a gente tem que pensar que quanto mais THC você tem naquela composição, mais chance de ter THC ligado ao receptor CB1. Quanto mais CBD você tiver, menos THC, menos a chance do THC estar causando atividade no receptor CB1. Eu costumo dizer que o CBD ele é um antídoto do THC quando feito em conjunto, quando feito juntos. E claro, deixa eu voltar aqui. No geral, aparentemente, né, esses mecanismos que afetam as interações entre o THC e o CBD, eles têm de duas ordens. Eles têm as de ordem farmacocinética e as de ordem farmacodinâmica. E apesar de limitada e bem complexa essa informação sobre o mecanismo de ação do CBD, é bem observado que a pré-administração do CBD antes do THC, minutos ou horas antes, você pode potencializar o efeito do THC através de um efeito farmacocinético. Já a coadministração simultânea do CBD e THC pode causar atenuação, que é o que eu acabei de dizer, provavelmente através de um efeito farmacodinâmico, né? É claro que esses efeitos farmacológicos da cannabis, eles são bifásicos, né? A gente vai ouvir falar isso ainda. Eles podem aumentar ou diminuir sua atividade ou até alterar a sua propriedade de acordo com a dose. Quanto maior a dose, às vezes você tem um efeito contrário, um efeito inverso, ao invés de você potencializar o efeito que você estava tendo. Então, e de forma geral, como que esse THC afeta o nosso organismo? Então, eu vou deixar para falar do sistema nervoso no próximo slide. Eu vou me atentar aqui a esses outros sistemas pelo qual o THC ele age, tá? Eu vou tentar trazer aqui, basicamente, as principais modificações, as ações fisiológicas que ele pode fazer, né? Então, depois que essas ligações acontecem, essas interações receptor-THC, o influxo de cálcio, os efeitos lá nos neurônios, nas células, isso aí vai basicamente afetar receptores no corpo inteiro, né? Então, atualmente, a gente tem algumas descrições desses efeitos sistêmicos, né? No sistema digestivo, a cannabis ela tem amplos efeitos, né? Eles inibem a secreção ácida, eles relaxam a musculatura lisa, diminuem a dor da parede intestinal, diminuem a inflamação, eles diminuem a motilidade e a diarreia, e os canabinoides eles são ativos no fígado, eles podem modular inflamação e cicatrizes hepáticas. E a cannabis também diminui a produção de saliva, podendo resultar na boca seca, que é a xerostomia, e ele pode causar a melhora da percepção dos sabores, né? Talvez isso seja por uma ação local, né? Também. No metabolismo, os canabinoides sabidamente influenciam os hormônios que controlam o apetite e o metabolismo de gorduras. Então, apesar de ele aumentar o apetite, vários estudos demonstraram que os usuários da cannabis são menos propensos a serem obesos e diabéticos do que aqueles que não usam a cannabis. Os pacientes com baixo peso e doenças crônicas também usam cannabis para ganhar peso. Os canabinoides, eles, como eu falei, eles têm essa ação bidirecional. Do mesmo jeito que a gente descobre que alguma dose pode tirar o apetite, a gente sabe que, dependendo do efeito bidirecional, doses maiores ou trocar a composição pode fazer com que o indivíduo passe a ter aumento do apetite. Já no sistema cardiovascular, a cannabis ela exerce efeitos também bidirecionais. Eles podem aumentar ou diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial,
é mais comum diminuir a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca. As doses típicas de cannabis, hoje, medicamentosas, diminuem ligeiramente a pressão arterial e aumentam a frequência cardíaca, nas doses terapêuticas. Os canabinoides, eles dilatam os vasos sanguíneos, eles causam vasodilatação, por isso que os olhos ficam vermelhos, né? Não é só os olhos que são vasodilatados, é o corpo inteiro. Você melhora o fluxo sanguíneo e alguns estudos em animais sugeriram que alguns canabinoides podem prevenir ou reduzir a aterosclerose. Demonstrou que doses baixas de THC, microdoses, reduzem danos ao ataque ao coração, né? Preservam a função cardíaca, promovendo uma cicatrização mais rápida. Em geral, doses pequenas de cannabis têm um efeito cardioprotetor, né? E enquanto doses muito altas podem ser perigosas para aqueles que têm principalmente problemas cardíacos pré-existentes, que nós vamos falar sobre as contraindicações. Nos olhos e nos ouvidos, né? A cannabis ela pode diminuir ou aumentar a pressão ocular, né? Isso vai depender do efeito bidirecional. Eles protegem o nervo óptico no glaucoma e em outras doenças oculares, né, que atacam o nervo. Foi demonstrado que a cannabis melhora a visão noturna, embora haja relatos da cannabis aliviando zumbido, e também existem evidências que ela pode desenvolver o zumbido, principalmente quando há danos pré-existentes no ouvido, né? A cannabis ela tem um papel muito importante no desenvolvimento e no tratamento de distúrbios do ouvido interno, né? Isso está sendo pesquisado. É claro que é tudo sempre muito incipiente, e é sempre muito difícil de você fazer uma relação das pesquisas com a realidade, né? Devido à variedade de produtos que tem, né? A dificuldade de você padronizar um produto. O sistema reprodutivo. A maioria dos tecidos reprodutores, ou masculino ou feminino, como o útero, testículos, ovários, eles fabricam e degradam endocannabinoides para controlar os hormônios, controlar a fertilidade, para controlar a implantação e o desenvolvimento do embrião, a inflamação. Então, os canabinoides da planta, elas interagem com esse mecanismo celular e ele tem um potencial de aprimorar ou inibir a função desses sistemas. O perfil de segurança, olha o que eu vou dizer, na gravidez, são poucos dados que a gente tem disponíveis, mas eles são comparáveis a medicamentos da categoria C, que são, vou até ler para não causar erros, categoria C, suspeita de causar efeitos nocivos ao feto que podem ser reversíveis. Os medicamentos de categoria C são usados na gravidez somente quando medicamentos seguros não estão disponíveis ou são eficazes, e os benefícios de saúde para a mãe e bebê superam os possíveis danos. Os canabinoides atravessam a barreira placentária, eles são difundidos pelo leite materno, então eles vão chegar até o organismo do bebê, né? Cabe a cada um, e eu digo da mãe, né, responsável, achar se aquilo pode ser saudável ou não para o bebê, né? É uma decisão da mãe. Se depender do médico, ele não vai prescrever, claro, né? Não deveria, a não ser que em vulgo, exceto nessas situações em que entre o risco e o benefício, você tenha mais benefício. No tecido macio, né, articulações, o tecido conjuntivo. Então, os canabinoides, eles têm a propriedade de modular remodelação óssea. Muitas vezes, eles promovem o crescimento ósseo, inibem a reabsorção óssea. Eles estão atualmente sendo estudados no tratamento da osteoporose. O corpo, ele aumenta o número de receptor canabinoide presente naquele tecido lesionado. Então, quando uma pessoa fratura o osso, ou lesiona a pele, ou tem algum corte, vão proliferar ali canabinoides, né, e receptores, né, na tentativa de promover a cicatrização. Então, esses canabinoides, eles estão envolvidos também no processo cicatricial, né? Eles são excelentes para reduzir os canabinoides, espasmos musculares, né, e os sintomas dolorosos, né, as mialgias, mesmo em casos refratários, viu? Mesmo em casos de lesão medular, de esclerose múltipla, os canabinoides possuem uma propriedade muito eficaz, né, na ação, na placa
neuromuscular. Sistema respiratório. A cannabis, ela, como ela é uma redutora de secreções, ela pode reduzir as secreções respiratórias do vias aéreas superiores, né? Chama-se cheirostomia, o que pode ser benéfico para alguns indivíduos com secreção nasal, para aqueles pacientes que salivam em excesso. Então, esse efeito, mesmo sendo para alguns negativo, pode ser uma propriedade eficaz terapêutica, né, em alguns casos. E aí, foi demonstrado que a cannabis também ela tem uma propriedade de dilatar, broncodilatar, fazer broncodilatação, e pode atuar como expectorante, né? É claro que a fumaça ela é irritante para o pulmão, mas se você usa a cannabis de uma forma sem fumígeno, sem combustão, por exemplo, a vaporização, você tem uma ajuda para eliminar as secreções, né? Ela faz uma broncodilatação e é expectorante. Já o sistema imunológico, ele é parcialmente controlado pelos canabinoides do nosso corpo, né? O uso da cannabis certamente afeta de maneiras muito complexas o sistema imunológico. Muitas vezes ele suprime e outros ele estimula, né? Devido à propriedade bidirecional. Então, os canabinoides, eles têm propriedades anti-inflamatórias, e esses benefícios, né, podem ser utilizados em doenças do sistema autoimune, como a doença de Crohn, esclerose múltipla. Então, além dos canabinoides, temos os terpenos, outras substâncias da planta que também têm propriedades anti-inflamatórias, né? E trazendo aqui ainda para a questão do sistema imunológico, a questão da cannabis ter propriedades bactericidas, né? Então, hoje ainda não, mas pode ser que no futuro a gente tenha estudos demonstrando e até medicamentos já comercializados com alguns canabinoides para usados como antibióticos, né? E na pele e no tecido subcutâneo, né, principalmente a atividade antiproliferativa, né, nas doenças como a psoríase, né, aquelas que você tem uma proliferação, um aumento da produção de células de forma desordenada, o THC ele tem uma tendência a modular essa ação. Então, nós estudamos os efeitos sistêmicos, agora nós vamos falar sobre os efeitos sobre o sistema nervoso central, né? Como que a cannabis age no cérebro. Porque além dela basicamente agir sobre o tônus endocannabinoide, que isso afeta o organismo de uma forma por inteiro, nós temos algumas funções importantes que o THC modula através do receptor CB1. São eles a memória, a motivação e a recompensa, as emoções, o equilíbrio, funções também primordiais para a evolução da espécie, como a regulação da neurogênese, proteção neural. Quando ocorre alguma lesão no tecido cerebral, os endocannabinoides se organizam para conter esse processo inflamatório. Vocês vão ouvir isso falar na aula de neurologia, né? E o THC ele também tem essa propriedade. E a neuroplasticidade, que são a criação de novos caminhos para manter funções primordiais que foram perdidas, né? Somente nas doenças neurodegenerativas. Resposta autonômica, resposta ao estresse e a percepção da dor. São todos os efeitos que a cannabis pode fazer através do CB1. Além disso, nós temos os efeitos de curto prazo, que incluem euforia, dependendo da dose, incluem relaxamento, distorção do tempo, intensificação de experiências sensoriais, alterações do apetite, né? Podem afetar de forma temporária a memória de curto prazo, né? Indivíduos que são saudáveis, quando eles utilizam o THC, principalmente em doses altas, eles podem ter uma certa perda de atenção, uma diminuição do foco. Então, isso pode fazer com que, dependendo da dose e do tempo, seja impedido de dirigir, utilizar um maquinário complexo, né? São atividades que devem ser suspensas no uso da cannabis. Nós vamos falar mais à frente. Aqui as regiões do cérebro indicadas no nosso slide são as regiões do cérebro mais evidentes da ação dos fitocannabinoides, em especial aqui o THC. São os gânglios da base, que é responsável pelo movimento, o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora e o equilíbrio, os gânglios da base, o hipocampo, responsável pelo aprendizado, pela memória, o córtex, que é responsável pelas funções cognitivas,
Nós não temos ele aqui, mas é a comissura anterior que faz a conexão entre os hemisférios, e o núcleo accumbens, que é onde está a motivação e a recompensa. Além do THC, a cannabis não é só THC, a gente pode destacar aqui, eu vou trazer a ação no cérebro de 4 principais fitocannabinoides além do THC. Primeiro eu vou falar do delta 8 THC, que é um isômero do delta 9 THC, que é o que a gente tanto fala. Existe um isômero dele, que é o delta 8. Ele é encontrado em menor quantidade na planta. Ele é considerado um agonista parcial, tanto o CB1 quanto o CB2. Ele tem uma eficácia e uma potência muito similar com o delta 9, né? Estudos in vitro. E nos estudos em animais, sugerem que o delta 8 ele é um antiemético mais potente que o delta 9. É melhor para enjoo e vômito. Aqui também age o CBN, vocês já ouviram falar dele, é o canabinol, que é um fitocannabinoide também psicoativo. Ele é o produto da oxidação do delta 9 THC. Ele possui 10% da atividade do delta 9, né? Seus efeitos não foram ainda muito bem estudados, mas ele aparenta possuir algumas propriedades, né? Imunossupressoras. Isso foi feito numa pesquisa in vitro, tá? Vamos falar também do canabigerol, que é um agonista parcial do receptor CB1 e CB2. Né? Foram poucos estudos, mas foi analisado, foi visto que o CBG ele possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, e ele também pode bloquear os receptores serotoninérgicos. A APEP, me parece que tem uma associação, a APEP tem um óleo rico em CBG, canabigerol. E nós vamos falar também do THCV, que é a tetrahidrocanabivarina, que também é um antagonista do receptor CB1, age como um agonista parcial do CB2 e também possui propriedade psicoativa, menor do que o THC, mas possui. E eu preciso de trazer o canabidiol, que ele não possui uma propriedade psicoativa detectável, porém, ele tem uma ação sobre o CB1 e CB2. Né? Não aparenta ser um agonista, mas ele altera a atividade desses receptores. E ele pode, de forma indireta, afetar os receptores CB1. Então, hoje se preconiza, de uma certa forma, que o canabidiol, sim, pode ter uma ação psicoativa. Bom, saindo dos mecanismos de ação e entrando na toxicidade e na segurança desses compostos, e aqui eu vou trazer o THC, porque o CBD ele nem possui uma toxicidade assim significativa. Nós vamos precisar falar mais do THC. Então, em 1999, um órgão americano chamado Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ele lançou uma revista sobre a cannabis, em que ele trazia algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, que, exceto pelos danos associados ao tabaco, ao tabagismo, né? Associado ao ato de fumar a cannabis, exceto por isso, os efeitos adversos da cannabis estão dentro do intervalo tolerado por qualquer outro medicamento. Então, não existem problemas relacionados à segurança e à toxicidade, como se diz, em relação à cannabis. No entanto, é bem dito o contrário aí na mídia, ou por alguns médicos, ou por alguns conselhos, né? Os pesquisadores, em várias linhas de pesquisas, nunca encontraram uma dose aguda letal de cannabis. Eles descobriram que as doses de cannabis de longo prazo necessárias para produzir toxicidade e morte em animais, elas eram tão altas que seria quase impossível no ser humano consumir essa quantidade por ingestão ou inalação. Né? Lembrando que a maioria das pesquisas que demonstram os malefícios do uso da cannabis envolve adolescentes, envolve indivíduos em situações específicas. Geralmente, o uso adulto ele é pesquisado com espécies de cannabis altamente ricas em THC, com quase nada de CBD ou nada de CBD, né? Que seria o antídoto que modularia o efeito psicoativo, né? Então, eu me arrisco a dizer que existem 2 problemas sobre a cannabis na nossa sociedade atual, né? Um problema chama-se automedicação,
que é quando o indivíduo decide por si só usar um medicamento, que é isso que nós estamos falando, a cannabis é um medicamento. Isso poderia trazer problema até se fosse dipirona, qualquer um medicamento da farmácia, sem indicação, pode trazer problemas, e a cannabis não seria diferente. E o segundo é o abuso da dose, né? Que quem usa não está calculando a quantidade, quem faz o uso recreativo, uso adulto, não sabe a quantidade que usa, né? Então, eu me arrisco a dizer que esses dois são os maiores problemas que a gente tem relacionados à cannabis. Que do quadro do lado direito, a gente está vendo que ela é bem menos letal que o álcool, né? Bem menos letal que grande parte das substâncias que a gente tem hoje na farmácia. É claro que quando você utiliza um produto sintético isolado, essa toxicidade aumenta, você está tirando os moduladores naturais que a cannabis tem. Os extratos integrais, eles possuem uma menor toxicidade, a dose também é menor, por causa do efeito comitivo. Não há dose letal conhecida. Os efeitos adversos e as interações, nós vamos falar, e a sobredosagem, nós vamos falar mais adiante, né? A aula de interação medicamentosa vai ser dada pelo Dr. Mauro, é uma aula muito importante, né, para a gente entender as formas como a cannabis interage com os medicamentos atuais. Entre os efeitos adversos, né, os usuários de cannabis com doses terapêuticas, as doses indicadas, não com abuso, eles experimentam mais efeitos colaterais do que os pacientes que receberam placebo em uma pesquisa. Então, daí em diante, a gente já sabe que a cannabis ela realmente induz esses efeitos, né? E esses efeitos, na sua maioria, mais comuns, é a sonolência e a alteração do apetite. Porém, nós temos também, como efeito colateral, o paciente pode ter uma sonolência excessiva, que seria o torpor, poderia ter o efeito bidirecional, que seria a insônia, alterações do apetite, boca seca, devido à dose, pode provocar um pouco de ansiedade, um pouco de confusão mental, sensação de estar aéreo, irritabilidade, diminuição da coordenação e do equilíbrio, taquicardia leve, hipotensão leve, hipoglicemia leve, fadiga ou cansaço. Esses seriam os efeitos adversos mais comuns da cannabis, né? E você vai notar que são mesmo os efeitos adversos relacionados com vários outros medicamentos, né? Então, é importante que a gente entenda que são todos leves, né? E que, na grande parte deles, não são incapacitantes. Porém, quando você superestimula o sistema endocannabinoide, né? Os pacientes eles podem desencadear ou piorar acidentalmente os mesmos sintomas que a maconha estava aliviando, né? Mesmo com o uso correto. Então, é importante a gente entender como que está sendo a dose, o médico entender como que está sendo feita a entrega desses medicamentos, qual a via de administração, se é pela pele, se está sendo vaporizado, se é pela via oral, se tem que fazer associação entre um e outro. Tem que ter um raciocínio clínico aqui do médico, né? E as contraindicações mais comuns, que incluem hiperêmese canábica, que é uma síndrome em que o paciente passa a vomitar incoercivelmente devido ao uso desses derivados. Hipersensibilidade a alguns componentes, alguma reação alérgica. Profissionais que trabalham ou atletas que não podem, ou por doping, não podem ter contato com THC, daí deveriam usar produtos free THC, sem THC. Pacientes com quimioterapia com as enzimas hepáticas elevadas, eu costumo, se for quimioterapia oral, eu peço para o paciente não tomar o óleo no dia da quimioterapia, né? E se for a quimioterapia contínua, a gente vai monitorar as enzimas hepáticas. Pacientes que estão em imunoterapia, isso é uma opção, uma opinião minha. Eu já li em alguns estudos, não é uma coisa, um consenso, alguns médicos acham que não, mas eu parto de um princípio que não se fazem duas imunoterapias ao mesmo tempo. E a cannabis é uma imunoterapia de uma certa forma. Então, se o paciente está fazendo, desculpa, uma imunoterapia para algum tipo de doença, eu prefiro esperar acabar, né, as sessões de imunoterapia para depois começar o da cannabis. Pacientes que estão com arritmia não controlada,
né? Eles precisam primeiro de tratar a arritmia para depois fazer o uso do THC. Pacientes que estão em descompensação hemodinâmica, aqueles que estão na UTI, estão hipotensos, hipovolêmicos, né? Pacientes descompensados, a gente retira a cannabis, não é a hora dela, né? Ela tem a sua hora e não é bem aquele momento. Pacientes que vão sofrer alguma intervenção cirúrgica, pré e pós-operatório, 24 horas, eu retiro os canabinoides, porque eles podem alterar a agregação plaquetária, o paciente pode sangrar ou até interagir com os anestésicos, né? Crianças e adolescentes sem indicação, não se deve usar cannabis. E aqueles que estão operando máquinas pesadas. Piloto de avião, por exemplo. Então, tem que ter um cuidado maior, né? Ele não pode... É contraindicado que ele use a cannabis o quanto ele está na sua atividade laboral. A cannabis, ela possui na sua composição inúmeras substâncias químicas, né? Elas interagem de uma forma única, né? Cada um tem a sua farmacologia, cada um tem o seu estudo específico, né? Então, além de tratarmos como fitoterápico que possui uma composição não tão bem estabelecida, são descobertos novos canabinoides aí anualmente, ainda existe a maior variável, que é o indivíduo, né? Então, sempre que você for lidar com algum medicamento, lembre-se, o maior indicador é o próprio paciente. Em relação às análises laboratoriais, eu quero trazer esse slide, porque não que tenha o intuito de ficar investigando o indivíduo, mas, por exemplo, seu paciente está fazendo uso de um produto, você quer saber se realmente aquele produto tem THC ou tem CBD, e você não tem como fazer uma análise no óleo, por exemplo, você pode fazer uma análise no paciente. Então, a maconha ela pode ser detectada na saliva, sangue, urina, cabelo e nas unhas. O teste preferido, o mais comum de rastreio para detecção da cannabis, do THC, chama-se imunoensaio na urina, né? Ele é feito através da cromatografia de espectrômetro de massa. Então, se você for encontrado traços, já é positivo. Mais do que 50 nanogramas por ml, provavelmente fez o uso recente ou o uso crônico, o uso pesado. Na urina se detecta em até 60 dias. O fluido oral até 24 horas, e o nível sérico no sangue, para aquele que fez o uso eventual, 2 a 3 dias, aquele que faz o uso frequente, 2 semanas. Em relação a vício, tolerância e dependência, foi demonstrado que o uso da cannabis uso ilícito. O que isso quer dizer? Seria o uso sem indicação médica, seria a automedicação. Ela pode causar dependência. Mas essa dependência, ela é muito leve, né? Não é uma dependência química, né? Então, a gente tem taxas em que 9% desses usuários de cannabis sem indicação médica se tornaram dependentes, em comparação com 15% dos usuários de álcool e 32% dos usuários de nicotina. Isso foi uma pesquisa publicada, ela está na referência bibliográfica, né? Então, foi determinado que o potencial viciante da cannabis é muito provável comparado à da cafeína, né? Quando você faz o uso da cannabis de forma com indicação médica, com a dose conhecida, isso ainda é muito menor, talvez nem exista, né, essa dependência em si. O uso da maconha pode causar alguns sintomas de abstinência, quando interrompido abruptamente, principalmente naqueles que fazem uso pesado e crônico, né, que podem incluir raiva, agressão, diminuição do apetite, ansiedade, inquietação, dificuldade de dormir, mas esses sintomas desaparecem dentro de 1 a 2 semanas, né? São toleráveis, eles são passageiros. O que quer dizer uso ilícito da cannabis? Uso de substâncias sem procedência, sem indicação médica, produtos com alto teor de THC e baixos de CBD, ou quase nada, produtos degradados que dão origem ao canabidol, que é um psicoativo, um indutor de psicose, um produto que não é aquele procurado por nós, né? Em algumas situações, pode até ser que ele tenha sido prescrito, mas não é aquele que a gente procura na prática clínica habitual. E o uso da cannabis dessa forma, descontrolada, pode estar envolvida com o desenvolvimento, o gatilho de alguns distúrbios psiquiátricos. Bom, agora eu vou interromper essa aula
para que a gente possa voltar numa segunda parte, para nós falarmos agora sobre a farmacocinética. Nós iremos abordar a farmacocinética nesse segundo momento. Eu agradeço aí todos, né? Todas as dúvidas que tiverem podem reunir aí e me mandar depois. E então nós temos um encontro em breve. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Eu não consigo ver.